Oiê, hoje eu vou contar como eu parei de ser uma mulher ciumenta. E se você tá aí tendo muita crise de ciúme, é uma mulher que tem ciúmes até do vento, esse vídeo pode te ajudar. Se você tá chegando agora e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Ellen, seja bem-vinda a esse canal. Pega o seu café e vamos ter um papo de amiga. Teve uma época no meu casamento que eu fui muito ciumenta. Então eu sabia de cor todas as pessoas que o meu marido seguia. Ai, meu Deus, que vergonha falar disso. Mas eu sabia de cor. E não vai me julgar, não, que se você é ciumento, você sabe o que eu tô falando. E eu ficava com ciúme, sabe? Porque se eu visse que tava seguindo alguém, eu já ficava, não, porque ele tá desejando, porque ele tá olhando. E ficava doido da cabeça. Tudo eu tinha ciúmes. Então, assim, se ele demorasse muito pra voltar pra casa, eu ficava teorizando várias coisas na minha cabeça. Eu tinha ciúmes dele começar coisas novas, porque daí ele ia estar em contato com outras pessoas. Olha que egoísta isso, né? Falar isso, mas eu tinha ciúmes disso. Eu tinha ciúmes dessas coisas assim. E o que me ajudou a curar isso em mim? Porque quando a gente tem muitos ciúmes do outro, é porque a gente tá muito insegura. A gente tá passando por essa fase muito insegura, a não ser que o seu marido te dê motivos. E aí entra o ponto que eu comecei a trazer razão pra minha cabeça. Quando eu comecei a trazer mais razão pra mim e parei de só reagir aos ciúmes, né? Porque a gente, quando tá com muitos ciúmes, a gente só reage. Então a gente fala o que não deve, a gente age de um jeito muito imaturo. O jeito que a gente age, a gente se desvaloriza pro outro, né? Porque quando a gente age pelos ciúmes, a gente se coloca numa posição muito inferior, de muita insegurança, não sei, enfim. Enfim, eu comecei a pensar se ele estava me causando ciúmes em atitudes, em coisas que ele fazia, ou se era insegurança minha, se era coisas minha. Então, o que vale a pena você começar a pensar aí também, que é o que eu fazia e que eu faço até hoje. Esses ciúmes que eu tô sentindo é uma consequência de algo que o meu marido fez, ou é alguma insegurança minha? Ele não fez nada, mas por algum motivo eu senti esses ciúmes por conta de alguma insegurança minha. E vamos dar exemplo aqui para não ficar uma coisa muito teoria. Vamos trazer para a vida real. O que é a vida real? O que o seu marido faz que pode trazer ciúmes para você? Eu vou dar exemplos meus, que já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu ter ciúmes porque o meu marido seguiu essas mulheres siliconadas em rede social. E não tem como a gente não se comparar. A gente acaba se comparando, né? E aí entra aquele questionamento. Nossa, mas eu faço de tudo, eu que faço isso, eu que lavo roupa, eu que faço as coisas em casa, eu trabalho, ele não me valoriza, vai seguir essas mulheres. Já entra essa dor, porque com os ciúmes, com a comparação, a gente percebe o quanto a gente tá se abandonando, né? Então eu aprendi também a me conhecer muito nesses lugares de dor, né? Porque é uma dor você ver o seu marido te faltando com respeito, seguindo essas mulheres. E eu senti essa dor e foi vendo essas coisas que eu também fui parando de ser boba, que eu fui deixando de ser aquela mulher que faz tudo, porque eu fui entendendo que não era assim que o meu marido ia me valorizar. E quando isso aconteceu, eu queria muito chegar aqui pra vocês agora e contar que eu sentei com ele, eu tive uma conversa que elevou. Não, mas sabe o que eu fiz? Eu reagi aos ciúmes. E o que eu fiz? Eu não lavei mais as roupas dele. Até que chegou um ponto que ele ia trabalhar e não tinha mais roupa limpa. Ele não tinha mais o que usar. Por quê? Porque eu não tava lavando. Eu falei pra ele pedir pra essas mulheres lavar a roupa dele. Ai, gente, mas eu não me arrependo. Não me arrependo porque eu acho que o homem ele tem que ter umas consequências também, né? Enfim, aí eu fiz isso. E aí, por eu ter feito isso, aí sim a gente sentou e conversou. E aí eu já tava mais... já tinha ali, né, me vingado, reagido a esse ciúme, já tinha matado essa vontade dessa reação. E aí eu tava mais tranquila e sentamos pra conversar. E aí eu falei o porquê que eu não gostava. E eu falei os meus motivos, né? E você tem que, às vezes, a sabedoria da mulher é ser um pouco louca. Então, às vezes, eu não sei se você sabe, assim, sentando, conversando, tendo uma conversa que edifica. Eu reajo e esse meu jeito de reagir traz uma mudança. E um relacionamento, ele tem várias fases. Então, às vezes, não vale a pena você terminar por conta de uma coisa. Uma coisa que aconteceu, uma situação. Só que pra tudo tem limites, né? Então, assim, depois disso, isso nunca mais aconteceu, graças a Deus. Então, seguimos aqui. Outro exemplo do dia a dia. Se o seu marido, isso não aconteceu comigo, mas aí fica de exemplo pra você. Se o seu marido ele é muito simpático com outras mulheres, com amiga de trabalho, enfim, do convívio dele, que ultrapassa, sabe? A educação e a simpatia. Tem uma linha ali. Então não pode ser simpático demais. Ele tá te dando motivo. Agora, se ele só cumprimenta a mulher por educação,
sem ter nada demais ali, nenhum olhar, nada coisa. E você já começa a ficar com ciúmes, você não gosta que seu marido fale com ninguém, você não gosta que ele, sabe? Não pode. Tem que trancar ele numa caixinha assim pra ele não conviver com nenhuma outra mulher. É algo seu, é uma insegurança sua. Então, eu comecei a reconhecer isso. E aonde eu via aquela insegurança minha, como, por exemplo, de eu não gostar, às vezes, que ele começasse coisas novas, porque ele ia ter contato com outras mulheres, e aí eu já ficava insegura, né? Nossa, como que vai ser? Era muita falta de mim, sabe? Era muito eu sem me priorizar, sem me cuidar, sem ter coisa interessante na minha vida, porque eu tava muito vivendo a vida do meu marido. Então, eu queria aprender numa caixinha, e que tinha que ser só assim. Isso é ruim, porque a gente acaba impedindo o outro de crescer, o outro de fazer outras coisas, né? Tanto a gente com o homem, quanto o homem com a gente. E aí eu fui tratando isso em mim. Então eu vi que eu tava muito insegura, porque eu já tinha passado ali nessa fase da maternidade, de ter sido mãe, a minha primeira filha. E tava ali me reconhecendo como mulher de novo, porque eu tava pegando muita coisa de casa pra fazer, tava sempre muito ocupada, fazendo coisas de casa, cuidando de criança, coisas de trabalho, resolvendo problema. E faltando muito eu na minha vida. E eu entendi que eu precisava curar isso em mim. O porquê que eu tava muito insegura e o porquê que você tá muito insegura. Muitas vezes é falta de você na sua vida. E aí eu comecei a entender isso e voltar a me priorizar, voltar a me arrumar pra ficar em casa. Ó, uma maquiagemzinha básica, um cabelo limpo, penteadinho, uma roupinha apresentável. E aí toda vez que você passa em frente ao espelho, você não se vê aquela mulher acabada de pijama com o cabelo pro alto. Você vê uma mulher mais bonita. E eu fui vendo isso. E daí, com isso, eu fui já me sentindo melhor, né? Pra viver o dia. Foi indo embora aqueles pensamentos de muita comparação, de muito medo. Eu fui também começando a fazer coisas diferentes pra mim. Comecei a ler, comecei a pesquisar assuntos que eu gostava. Comecei a ocupar a minha cabeça e a minha vida comigo. Porque quando eu tinha muitos ciúmes, por motivos meus, não que o meu marido me fez ter ciúmes, mas por insegurança, era muita falta de mim. Era muito sempre pensando no outro. E às vezes é isso que tá acontecendo com você. Quando você se ocupa demais de vida de dono de casa, vida do seu marido, das crianças, se encaixa na rotina deles, você vai drenando a sua energia. E aí você perde a sua vaidade, a vontade de se arrumar, de se cuidar, começa a andar desleixada pra não gastar tempo com você. Você sempre tá muito cansada pra fazer as coisas por você, né? Isso não. Você prioriza fazer comida, limpar a casa, cuidar do marido, dos filhos, menos de você. E aí que tá o erro. A gente começa a se abandonar e a gente começa a ficar muito insegura. Então precisa começar curando isso. E eu fui curando isso do jeito que eu falei pra vocês, me arrumando pra ficar em casa, ocupando a minha vida comigo, sentindo esse prazer de novo da minha companhia. E é um processo. Hoje em dia é muito difícil eu sentir ciúmes, muito difícil, porque o meu marido ele não me dá mais motivos e também ele sabe, o homem ele sempre sabe, gente, quando a gente tá segura da gente, sabe, quando você é segura de si. Então, hoje em dia, meu marido já sabe que eu não aceito essa falta de respeito de ficar seguindo essas mulheres duvidosas. Eu não aceito ser simpático demais com outras mulheres. Gente, tem mulher que já chegou a me comentar que o marido virava o pescoço pra olhar pra outra mulher na rua. Que é isso? Jamais! Nossa, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, assim, tremenda. Então, não tem essa possibilidade. E outra coisa, eu já não sou mais essa mulher insegura. Por quê? Porque eu me cuido, eu comecei a fazer coisas por mim, eu comecei a ter minha vida própria, a iniciar novos projetos, a ocupar a minha vida de mim. A minha vida tá legal, eu gosto da vida que eu vivo hoje. E o meu marido, ele vê isso, e o seu também vê se a sua vida tá legal ou não. O melhor remédio pra esses ciúmes, que é causado por insegurança sua, não que o outro te dá motivo. Se o seu marido te dá muito motivo pra ser ciumenta, você precisa colocar um limite. Você não coloca limite. O homem, ele sempre sabe até onde ele pode ir. Ele sabe até onde você é dona de si, até onde você vai tomar uma atitude de verdade. Então, às vezes, a sabedoria, como eu falei, é a gente ser meio louca mesmo. Não tem essa de ficar sentando, batendo papinho e conversando, porque não é um filho que você tá educando, entendeu? É um outro homem que já é vivido, que já tem que saber, já sabe o que é certo, o que é errado, as consequências que aquilo ali gera, e tem que ter consequência. Agora, se é por insegurança sua, os ciúmes a gente cura tendo a nossa vida própria, alimentando a nossa autoestima diariamente, que é se cuidando, que é se priorizando, cuidando da sua vida, sabe? Vivendo a sua vida, parando de ser sombra da vida dos outros, parando de viver rotina de marido, rotina de casa, rotina de criança. Você precisa recuperar esse prazer de viver sua vida, de gostar da vida que você vive. Vai deixando peso que não é pra você carregar antes a sua casa meia boca do que você.
tá? Então, de verdade, se prioriza. Não gasta toda a sua energia com essa coisa de casa ou vivendo vida de marido, vida dos seus filhos, né? Porque no final a gente só tem a gente mesmo e ninguém tira a gente do buraco, não, tá? Então começa aí por onde eu falei pra você, se arrumando, do jeito que dá, do jeito que você pode. Começa a viver sua vida, a se preocupar com você e tira da sua cabeça esses pensamentos destrutivos de comparação, entendeu? Você precisa começar a combater esses pensamentos, a colocar que você se ama, afirmar que você se valoriza, que você se ama, que você é suficiente, porque aos poucos é um processo. Isso vai internalizando dentro de você e você vai voltando a ter aquele brilho que você já tinha antes do casamento, antes das crianças. E bom, esse foi o vídeo, foi assim que eu tratei os ciúmes, a insegurança que eu tinha e vale a pena passar por esse processo. Para algumas pessoas vai demorar mais, eu já tô nesse processo há mais de 1 ano e hoje eu não me reconheço na antiga Ellen e eu espero muito que você um dia chegue nesse ponto. Algumas pessoas demoram mais, outras menos, mas todo mundo que passa por esse processo depois colhe os resultados e vale muito a pena. Um beijo e até o próximo vídeo.